Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 12 de dezembro de 2024, a nossa quinta-feira de Europa League Conference League. Bom, tropa, quintou amanhã, aquela gradezinha que a gente já conhece, passando sobre ontem rapidamente, dia muito bom, com exceção do jogo ali do Celtic e do Dinamo Zagreb, foi 0-0, que o jogo que eu esperava gols. O restante ali aconteceu tudo conforme o combinado, né? O Liverpool venceu, jogo do Real Madrid para gols, né? Real Madrid, falei, cuidado, Real Madrid em Champions, Real Madrid em apuros, precisando de ganhar de qualquer jeito. Tá ligado? Tá falando do Real Madrid, né? A camisa mais pesada que existe na Champions. Mas que PSG vencendo, né? Vencendo com tranquilidade, assim como o Brabo de Munique. E é isso, né? Dia muito bom pra gente, graças a Deus. Quem tá lá no grupo free pegou um bingo e um bilhete. No caso, o grupo gratuito. Vou deixar o link aqui ou no comentário fixado na descrição do vídeo, se você não faz parte lá do grupo gratuito. Vamos lá, então. Vamos conversar. Meio dia e meia, Conference League, jogo do Chelsea contra o Astana. Eu sempre trago aqui a Conference League, apesar de não gostar, mas eu sempre trago o Chelsea, porque o Chelsea é um time hoje que ele está bem acima da maioria dos times da Conference, pelo investimento, pela forma que vem jogando. O Chelsea ele tem um elenco muito cheio, né? Toda quinta sim, quinta não, que é da Conference League. Eu falo isso para vocês. O Chelsea ele tem um elenco muito grande, né? Muito maior do que o normal de jogadores. E tem muito jogador bom, porque saíram fazendo contratações nas mesmas posições, gastando muito dinheiro, e acabou que ficou um time reserva bom. Nkunku, o ataque que tem jogado, Nkunku, o João Félix e o Mudryk, né? Às vezes o Sancho também. Então, assim, é um ataque muito forte, tá? E aí, não tem jeito, é a vitória do Chelsea. Assim como o Chelsea ganhou todos os jogos até agora da Conference League, vitória do Chelsea. E duas vezes, já que eu dou uma dica que tem batido, é o Nkunku para cravar. O Nkunku é um jogador acima da média. Para mim, ele nem deveria ser banco, né, do Chelsea. Tá? O Nkunku em forma, para mim ele é melhor, por exemplo, do que o Nicolas Jackson. Mas é banco, né, até porque o Nicolas Jackson vem fazendo gol. E o Nkunku cravou em todos os jogos da Conference League até agora. Tem pago sempre entre 1,80 e 2. A odd para o Nkunku fazer gol é uma boa odd para a gente ficar de olho, tá? O Nkunku para cravar. E principalmente, né? O caso do Chelsea vencer, tá 1,30, pegar uma duplinha aqui, é marcha no Cazaquistão. Vamos agora para a Europa League. 2h45 da tarde, Vitória Pilsen contra o Manchester United. O Manchester United precisando aqui se encontrar nessa Europa League. Se a gente olhar aqui a classificação, o Manchester, no momento, ele está na 12ª posição, só ganhou 2 dos 5, embora ainda esteja invicto, mas não está entre os 8 primeiros. O Rubem Amorim ele tem colocado os titulares, sim, na Europa League, ele valoriza essa competição. O Manchester que vem de uma derrota dentro de casa para o Nottingham Forest, e aqui, para mim, contra o time da República Tcheca, aqui eu estou fechado com o Manchester United. Por mais, né, que não passe tanta confiança assim, mas é muito acima, porque o Vitória Pilsen é o força número 3 da República Tcheca hoje, né? Tem o Slavia Praga e o Sparta Praga, e o Manchester United tem tudo aqui para voltar ao caminho das vitórias e voltar aqui, figurar entre os 8 primeiros. Tá pagando 1,60. Eu gosto dessa vitória simples, tá? Mas aconselho vocês aí no empate anula, vai pagar em torno de 1,25 e dá para meter uma duplinha também. Vai estar com o favorito e vai estar resguardado do empate. Então, para mim, Manchester empate anula. E para quem é ousado, eu gosto dessa vitória simples, porque o Rubem Amorim ele está priorizando essa liga também. Vou seguir aqui outro jogo das 2h45 que eu gosto, é o jogo do Malmo contra o Galatasaray. Aqui para mim já é um jogo para gols. O Galatasaray é aquele time que a gente já conhece, marcou gols nos últimos 10 jogos, mais de gol e meio nos últimos 8, ambas marcam em 7, tá 10 jogos invicto. O Galatasaray tá voando aí, tem tudo para ir pro tricampeonato lá na Turquia. Já o Malmo é um time até, normalmente, para mais gol do que o Galatasaray. O único problema é que o Malmo ele não tá jogando o campeonato, né? O campeonato já acabou, o Malmo foi campeão do sueco, tá aí meio que numas férias, só que a gente já tá acostumado com isso. A gente que acompanha o Malmo há mais tempo, já tá acostumado o campeonato dele parou, ele segue algumas competições aí europeias, normal, pelo menos eu não consigo observar a diferença nenhuma no jogo do Malmo.
E também é jogo para gols, porque o Malmo marcou gol nos últimos 7, sofreu gol nos últimos 9, então o time que faz gol sofre gol. Ambas marcam em 8 dos últimos 10, mais de gol e meio em 8 dos últimos 10. Jogo aqui para 1,5 para botar no bilhetinho, para completar, daquela completada no bilhete. Ou então, para mim, é jogo bom para ambas as equipes marcarem. E é isso. Vamos agora para os jogos das 5 horas da tarde. Vamos começar com Porto e Midtjylland, que para mim é a vitória do Porto. O Porto é um time bem acima também, tá aqui na Europa League, até porque é um time que é acostumado a jogar Champions, né? Mas dentro de casa o Porto é muito forte, para mim não perde para o time da Dinamarca, tá bom? Aqui eu tô fechadão com o Porto, inclusive, o Porto ele não vem fazendo uma boa Europa League. Em 5 jogos ganhou apenas 1. O problema é que desses 5 jogos o Porto só jogou 2 em casa. Um ele ganhou, o outro ele tomou um empate no último lance contra o Manchester United, que virou, tava perdendo 2-0, virou para 3-2, eu tava até no estádio e acabou levando um gol no último lance do jogo ali, com um jogador a mais ainda, mas tudo bem, a gente tá falando do Manchester. E não conseguiu ir tão bem assim nos jogos fora de casa. Mas dentro de casa, contra o time que é inferior, aqui eu tô fechado com o Porto. O Porto também tem colocado os titulares na competição, significa que valoriza bastante. Ah, Cris, claro que bota titular. Não. Se você reparar, tem times, isso falo todo ano, que não colocam os titulares na Europa League e na Conference League esquece. Na Conference League é o normal não ir titular, tá? Times que são de maiores expressão que eu tô falando. Por exemplo, o Chelsea não bota titular na... Por exemplo, o Cole Palmer, que é o melhor jogador do Chelsea, ele nem tá inscrito. Nem se o time precisasse dele para decidir no último jogo, ele não tá inscrito. É porque o Chelsea sabia que não ia precisar. O Tottenham não tem colocado os titulares. Tá? Pega a maioria dos jogos aí, o Tottenham não tem colocado os titulares na Europa League. Temporada passada, o Liverpool não jogou a Champions, né? Não lembro, acho que foi temporada passada, assim, que o Liverpool não jogou a Champions. Toda a Europa League foi com um time reservão mesmo. Porque não, é muito acima, sabe? Não precisava com titulares. Aqui não. Aqui o Porto, principalmente agora, nesse momento, né, que ele precisa vencer de qualquer jeito, o Porto só ganhou uma. Aqui é jogo pro Portão mostrar o seu valor. Tá ligado? 5 horas da tarde também eu tenho o Real Sociedad contra o Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev é o pior time aqui até agora na Europa League. Em 5 jogos, perdeu os 5. O único até agora que perdeu os 5 já está eliminado? Não, né? Porque ele pode fazer 9 pontos ainda. E faltam 3 jogos, ele pode fazer 9 pontos ainda e de repente beliscar uma vaga pro playoff. Só que ele pega uma parada dura, irmão. O time da Real Sociedad é um time forte, é um time que tá jogando em casa, é um time que precisa ganhar de qualquer jeito, ó. Pegar a Real Sociedad no momento. Cadê a Real Sociedad aqui? A Real Sociedad tá em 16º, em 5 jogos, só ganhou 2. Né? Precisa ganhar para entrar na vaga dos 8 primeiros e já garantir a classificação, não ficar dependendo ainda de mais 2 jogos no meio do calendário. E quanto o time mais fraco, é a vitória para mim da Real Sociedad. Os times ucranianos eles sofrem muito, né? Desde a guerra, não pode jogar em casa, tem que jogar em outro país e acaba sendo bastante prejudicado. Mas com os outros times não tem nada a ver com isso. E para mim, na Espanha, é Real Sociedad na cachola. Tem mais jogo aqui que eu gosto? Tem. Bodoglin contra Beşiktaş. Eu acho que é até o último jogo, tropa, daqui que eu gosto. Bodoglin contra Beşiktaş. Jogo para mim para gols também. São 2 equipes bem marcadas aí por gols. Mais de gol e meio no bilhete para mim chega muito, muito forte. Mas esse 2,5 para quem é ousado também para mim chega muito, muito forte. Olhando aqui a classificação, o nosso Bodoglin em 5 jogos fez 8 gols, sofreu 8, né, média aí de mais de 3 gols por partida. E o Beşiktaş em 5 jogos fez 5 gols, sofreu 11. Assim como o Bodoglin, também é um time com média de mais de 3 gols por partida. Jogo para cenários de gols, tá bom? O Bodoglin vem de um 3-2 contra o Manchester United, Beşiktaş. Quanto foi o último jogo do Beşiktaş aqui na... Eu sei, tropa, eu sei que é normal falar Beşiktaş, mas eu vi algum podcast de um jogador que jogou lá, na Turquia. Eu lembro se foi o Souza do Vasco, mas ele sempre falava Beşiktaş. É sinal porque ele era obrigado a falar lá, porque é assim que pronuncia o time. Aí desde então eu fico isso na cabeça. Por quê? Porque eu gosto de sempre tentar aprender, né, a falar os nomes do time da
da forma correta. É igual todo mundo até hoje fala o Napoli, não é. É a Napoli, assim como é a Juventus. Né? Então, você nunca vai me ver falando o Napoli, porque um dia eu aprendi o certo. Mas vamos embora, focar no que interessa. Pegar o último jogo aqui na Europa League, foi 3-1 perdeu pro Tel Aviv, então a gente teve 4 gols. O anterior 2-1 contra o Malmo, né? Vem de uma vitória no clássico contra o Fenerbahçe, o Beşiktaş. Então, jogo para gols e marcha. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí de quinta-feira. Eu sei que tem bastante jogo, tanto da Europa League quanto da Conference League, mas eu tento colocar os jogos que eu tenho mais confiança. Eu sei que naturalmente tem tendência a colocar o Tottenham, mas o Tottenham vai com time misto, fora de casa, contra um time também que não me passa muita confiança, que é o Rangers, então eu não vou me envolver. Lyon e Frankfurt tem tendência a gols também, Ajax e Lazio também, eu entendo, eu sei, só que particularmente eu prefiro outros, tá? Não quer dizer que sejam ruins, mas eu prefiro outros. Se você gosta, dentro, tá ligado? Mas particularmente eu tenho meus preferidos. Então é isso, nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, pra amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Chelsea sobre a Astana. E para fechar, a vitória do Porto sobre o Midtjylland. Essa é a nossa duplinha do total de 1,68 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ou próximo disso, e tamo junto, muita fé pra cima.